Olá! Vamos agora resolver mais uma questão da Universidade Federal do Paraná, a prova específica de matemática que caiu no vestibular de 2017 para 2018. E o tema é Geometria Analítica. Questão 5. Considere os conjuntos de pares ordenados C e Q. E a questão dá aí uma série de pontos com as coordenadas de x e de y. Diremos que a reta R separa os pontos dos conjuntos C e Q quando nenhum elemento de C está à direita de R e nenhum elemento de Q está à esquerda de R. Na figura abaixo, podemos ver que a reta de equação y igual a 3x menos 2 separa os pontos de C e Q. Por outro lado, a reta de equação y igual a menos x mais 4 não separa os pontos de C e Q, pois o par ordenado 1, 5 pertence ao conjunto C e está à direita dessa reta. Item A. A reta de equação y igual a 2x mais 1 separa os pontos dos conjuntos C e Q? Justifique sua resposta. Muito bem, a questão é bem simples. Temos dois conjuntos de pontos, o roxo, que é o C, e o azul, que é o Q, e a gente quer uma reta que separe, que divida esses dois pontos aí, esses dois conjuntos de pontos. Temos uma reta de equação y igual a 2x mais 1, e a gente quer verificar se essa reta separa esses dois conjuntos. Primeira coisa, o coeficiente linear da reta é 1, ou seja, quando o x vale 0, o y vale 1. Então ali já temos um ponto destacado em vermelho dessa reta. E agora olha só, como o coeficiente angular é 2, ou seja, o número que multiplica o x é 2, quer dizer que essa reta aumenta 2 pontos ali, aumenta 2 unidades em relação ao eixo y, se a gente aumentar o valor de x. Como assim? Veja só. Aumenta 2 unidades para y quando a gente aumenta 1 unidade para x. De novo, aumenta 2 unidades para y quando a gente aumenta 1 unidade para x. Esse, portanto, é um esboço do que seria a nossa reta. E a gente consegue perceber que não separa os conjuntos C e Q. Essa reta dada pelo item A não separa os dois conjuntos, porque temos um ponto ali de coordenadas 1 para x e 1 para y do conjunto C que está à direita da reta. E isso não pode acontecer. Então, o que acontece? Pelo gráfico, a gente percebe que a reta dada não separa os conjuntos de pontos C e Q. Você também podia justificar logo no começo que isso não seria possível porque o ponto de coordenadas 0 para x e 1 para y fazia parte dessa reta. E assim ficava fácil perceber que não tinha como essa reta dividir ali os dois conjuntos. Tudo bem? Item B. Para quais valores de A pertencente aos reais, a reta de equação y igual a ax menos 3 separa os pontos dos conjuntos C e Q? Muito bem, a primeira coisa que a gente precisa estar muito atento aqui é o seguinte: um determinado ponto pode estar sobre a reta. Veja aí que no próprio exemplo temos a reta de equação 3x menos 2 que separa os dois conjuntos, apesar de um determinado ponto do conjunto C estar sobre a reta. Ainda assim, considera-se nessa questão que esse caso, ou seja, o caso de termos um ponto sobre a reta, ainda conseguimos fazer com que essa reta separe os dois conjuntos. Tendo isso em mente, vamos agora de fato fazer aqui um esboço do que seria a resolução. Temos aqui o nosso gráfico com os dois conjuntos de pontos dados, certo? E agora o que a gente vai pensar? Temos y igual a ax menos 3. Temos uma reta e um determinado valor do coeficiente angular, ou seja, o valor do A, que a gente não sabe e quer calcular. Quais valores de A satisfazem a condição de enunciado da gente conseguir separar os dois conjuntos de pontos? Bom, mais uma vez a gente observa o coeficiente linear. Quando o x vale 0, o y vale menos 3. Então já temos um ponto dessa reta, 0 e menos 3. Agora vamos pegar, por exemplo, que a reta fosse essa. Não seria possível separarmos os dois conjuntos, porque temos ali do lado esquerdo da reta tanto pontos roxos quanto pontos azuis dos dois conjuntos. O mesmo caso se aplica nesse segundo exemplo. Também não separa os dois conjuntos de pontos. Então a gente tem que ficar muito atento nesses dois pontos destacados aí em amarelo. Os pontos de coordenada 1 para x e 1 para y e o ponto de coordenada 4 para x e 6 para y.
Porque, veja só, se a gente tiver uma reta que passe sobre o ponto 1, 1, o que acontece? Nesse caso, a gente consegue separar os dois conjuntos. Da mesma forma, se a gente tiver uma reta que passe sobre o ponto de coordenadas 4 e 6, a gente também consegue separar os dois conjuntos. E se a gente tiver um bom raciocínio, a gente percebe também que todas as retas, há uma infinidade de retas dentro desse intervalo aí que conseguem separar os dois conjuntos de pontos, certo? Então, a gente vai ter que determinar quais são os valores de A que satisfazem aí essas condições. Primeira coisa, vamos colocar aqui as coordenadas dos pontos e depois a gente lembra que o coeficiente angular de uma reta é dado por ΔY sobre ΔX, a variação de y em relação à variação de x. Vamos calcular aqui para o caso da reta passar sobre o ponto 1, 1. O que vai acontecer? Temos que o A1, que eu vou representar como A1 sendo o primeiro valor aí que satisfaz as condições do enunciado para o coeficiente angular, vai ser o quê? Vai ser ΔY, ou seja, 1 menos 3, certo? Dividido por ΔX, que é 1 menos 0. Eu estou colocando as coordenadas dos dois pontos. Fazendo as contas vai dar o quê? 4 no numerador e 1 no denominador. Então, o primeiro valor do A, do coeficiente angular da reta, que satisfaz as condições, é 4. E também temos que pensar no segundo caso, no caso da reta passar exatamente sobre o ponto 4 para x e 6 para y do conjunto Q, o conjunto destacado em azul. Nesse caso, vamos fazer o cálculo do coeficiente angular mais uma vez, que vai ser o quê? Vai ser 6 menos 3, as coordenadas de y, dividido por 4 menos 0, as coordenadas de x dos dois pontos em questão. 6 menos 3 dá 9 positivo e 4 menos 0 dá 4. Então temos aí um segundo valor. O que acontece? Como a gente viu nessa etapa aqui, quaisquer retas entre esses dois valores satisfazem as condições do enunciado. Quaisquer retas aí destacadas em laranja conseguem separar sim os dois conjuntos. Então a solução nada mais é do que todos os valores de A pertencentes aos reais, tal que 9/4 é menor ou igual a A, que é o coeficiente angular, que é menor ou igual a 4. Então todos os valores entre 9/4 e 4 são possíveis. Lembrando, você não era obrigado a colocar a resposta em forma de intervalo. Se você colocasse que o A tinha que ser maior ou igual a 9/4 e menor ou igual a 4, estava valendo também, beleza? Essa foi a questão de hoje, espero que você tenha gostado. Muito obrigado por assistir ao vídeo, um grande abraço para você e até a próxima.